a direção de Deus. Eu poderia falar muitas coisas sobre liderança, sobre ministérios, mas eu pedi ao Senhor, enquanto estava conversando com o pastor Adão ontem à tarde, depois do culto maravilhoso lá na igreja, na Venâncio Aires, o Senhor me deu uma palavra específica para hoje de manhã. E eu entendo que se Ele nos dá uma palavra é porque Ele tem o propósito de nos alertar, exortar, encorajar, fazer crescer e nos livrar. Amém? E não vai ser diferente provavelmente dessa manhã. Vamos orar? Posso? Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar com meus irmãos. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça. Obrigado pelo teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Eu quero, Pai, pedir, ensina-nos nessa manhã. Delicadamente, generosamente, graciosamente, revela o teu amor, teu cuidado pela tua noiva, pela tua igreja. Eu quero pedir isso em nome de Jesus. Fala o nosso coração, Senhor. Eu oro aquele que é o Senhor, aquele que é o soberano, aquele que é tudo e todos, aquele que é único, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Em nome dele. Amém. Gente, alguns anos atrás, lá em Jaraguá do Sul, saiu uma notícia impressionante. Inaugurou um supermercado novo, enorme, chamado Angelone. E nas primeiras semanas saiu a notícia de que quando fecharam o mercado às 10 horas da noite, e depois que todos os clientes saíram, os dois guardas internos de segurança foram dar uma última verificação no mercado para não ter surpresas. E os dois seguranças andando chegaram até o setor de verduras e viram uma senhora de costas. E, claro, foram abordá-la, porque ela está fazendo ali ainda, né? E quando se aproximaram dela, ela se vira. E quando ela se vira, ela está com o rosto totalmente desfigurado. Na verdade, com uma aparência monstruosa. E aquilo tomou os dois seguranças de desespero, porque sabiam que se tratava de algo incomum. Um deles desmaia e o outro sai correndo. E quando chegam os caixas, ele volta para buscar o companheiro, né? Quando volta para os caixas para sair desesperadamente do mercado, eles queriam sair. Ela está novamente em pé na frente deles. Em suma, se é história ou não, a gente não sabe. Sabe-se pelas câmeras que estão no mercado para gravar a clientela, que tem dois indivíduos que chegam caminhando até a verdureira, até o setor de verduras, se apavora, um cai, o outro sai correndo, chega ou levanta, chega até a saída, desesperados, para e novamente sai. Só que a dita senhora não aparece nas câmeras. Sendo fantasma, diabo, demônio, seja piada, seja estratégia de marketing do mercado para lotá-lo na semana seguinte com a notícia, eu não sei. No passado eu ouvi falar que nos bonecos da Xuxa tinha um punhal invertido dentro, e que o boneco da Xuxa levantava de madrugada para sufocar crianças. Não sei se o boneco do Fofão na época, que tinha uns negócios esquisitos dentro também, com tendências assassinas.
É fato? Não, eu não sei, mas uma coisa eu sei, o diabo é real. E a Bíblia o chama de leão, que está à nossa volta para tragar, devorar, destruir, né? Tanto que Jesus fala dele três aspectos, né, que são inerentes a ele, ao seu caráter. Diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Gente, eu quero falar sobre um assunto muito precioso em relação à igreja. E eu ando muito preocupado com a igreja de Jesus. E é uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração, essa preocupação pelos pastores e pelos santos. Eu estou muito feliz de ter vários pastores hoje de manhã aqui. Sejam bem-vindos a nós. Em nome de Jesus. E o texto que eu quero abordar, ele tem dois aspectos muito interessantes. Ele está lá em Jonas, no primeiro capítulo. E eu gostaria de lê-lo contigo com muita calma, do versículo 1 até o versículo 16. Amém? Jonas, está lá no Antigo Testamento. A palavra do Senhor, diz o texto, veio a Jonas. Ela veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, do Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que é que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do seu Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Mas ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar endurecido, e esse se aquietou. E ao ver isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Eu vejo dois personagens aqui que nos ensinam duas lições muito importantes. E o primeiro deles é Jonas. E de imediato já quero dizer o seguinte, amados:
Todos nós, quando saímos do propósito de Deus, nos metemos em enrascadas pessoais. Não tem como. Quando você sai da vontade de Deus, quando você sai daquilo que Deus chamou e determinou para que você faça, você se vê no meio de um problemão. Embora você possa dormir tranquilamente, se aquietar, achar que tudo está tranquilo, tudo está sob controle, que a vida segue e que tudo vai ser legal e que você busca novas perspectivas ao invés daquilo que Deus tem para a sua vida, você descobre que não tem como fugir de um Deus que faz com que você se reencontre nele, no problema. Deus sempre reconstrói a sua vontade nas nossas vidas, sem desistir da gente em algum momento da nossa caminhada. Não é diferente com o Jonas. Ele acha que livrando-se do abacaxi, indo para Tarsis, resolve tudo. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de universidade, você pode mudar de casamento, você pode mudar, tentar, né? Porque na verdade você vai se reencontrar com a tua missão lá na frente. Porque Deus não desiste da gente por causa da gente. Qual é o propósito de Deus para essa igreja? Qual o propósito de Deus para os pastores e para os líderes desta igreja, para os santos que vão aqui? É óbvio que Deus, Ele tem um alvo, um objetivo, um propósito muito bem definido para essa igreja. E eu gostaria de saber qual é esse propósito que Deus tem. Se você abrir lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, você já vai entender o propósito geral que Deus tem para essa igreja, para a minha vida, para a sua vida, que é o mesmo para todos nós, pastores, para todos nós, igrejas desse país, para todos nós, igreja, por todas as épocas, por todos os tempos, por todas as eras. Ele é imutável. Qual é? Veja lá. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E Ele em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e isso para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E nele nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E nele nós também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Você viu quantos predicados, quantos imperativos, todos eles nos revelando quem somos nele e para o que fomos chamados. Pedro entendeu isso muito bem lá na primeira epístola, no capítulo 2, que você conhece muito bem esse texto.
1 Pedro 2,9, porém vocês são, olha só, vocês são a inerência, o ser, a essência, vocês são, não é que serão, se transformarão, se tornarão, se assemelharão, vocês são geração eleita, sacerdócio real, são nação santa, são povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jonas tinha um propósito de Deus, tinha uma chamada de Deus. Deus falou com ele: vai e faça. Ele, ao invés disso, descobre que o bem-estar, a segurança, o prazer lhe é mais conveniente, foge para trás. Ele encontra um navio cargueiro, daqueles que levavam cereais. O Império Romano tinha muitas barcas grandes viajando e levando mercadorias de lá para cá, especialmente trigo, especialmente cevada, enfim, joias, ouro. E essas barcas, elas eram do Estado, ou eram alugadas para o Estado principalmente, e sempre haviam guarnições romanas armadas neles, porque eram como grandes depósitos flutuantes. Era o poder normal de controle da alimentação e do comércio. E Jonas descobre um desses barcos que vai para Tarsis, para a sua cidade natal. Sempre quando nós queremos fugir daquilo que Deus tem ou propõe para nós, a gente sempre procura um lugar de segurança, um lugar de conforto, e vou para Tarsis. Ele foi, a meio caminho Deus descobre. Quando a igreja sai do seu propósito, quando você, pastor, líder, sai do propósito de Deus, quando, como indivíduos, saímos do propósito de Deus, sempre nos deparamos com o inusitado do tratamento de Deus da conversão. Não tem como fugir. E Deus encontra Jonas dormindo, acomodado, achando que estava resolvida a vida. E pior, não somos só nós que sofremos as consequências, mas as pessoas que estão à nossa volta e às vezes pessoas que nós amamos. Decisões erradas, precipitadas, sempre acabam sobrando para as pessoas que caminham com a gente. Isso seja na área da família, do casamento, dos relacionamentos, e da igreja também. Por isso a igreja não pode errar, porque ela fere pessoas preciosas, são ovelhas amadas por Jesus e que precisam ser apacentadas. Quando uma liderança, quando pastores tomam decisões erradas, fora do propósito de Deus, não sofre somente a liderança, mas sofre todo o corpo de pessoas que estão ligadas a ela. E às vezes criam celeumas, criam dores, criam mágoas, ressentimentos, que levam anos para serem curadas e tratadas. E para a igreja se levantar novamente é difícil, é complicado. Está entendendo? Cai no estigma às vezes, cai na vergonha, é difícil. Então, em primeiro lugar, amados, a liderança precisa ser cônscia do que Deus tem para ela e para a sua igreja. Precisa tomar decisões juntas na presença de Deus, com oração, com cuidado, sempre visando não o indivíduo, nem o seu séquito de desejos pessoais para serem realizados, mas o que Deus quer, porque a igreja existe para cumprir o propósito de Deus, não de homens. Amém? Amém? Quando a igreja existe por causa da vontade e dos desejos de homens, todos sofrem. Então, é preciso, é necessário, importante a gente buscar, entender, saber qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, como indivíduo, como marido, como esposo, como filho, como líder, como pastor. E estar nele, custe que custar, porque a palavra de Deus diz que, embora os planos de Deus possam nos assustar, assombrar,
ou mexer com a nossa realidade que a gente vive, eles sempre serão de paz. A vontade de Deus sempre será agradável, ela sempre será boa, ela sempre será perfeita no final das contas. Mesmo que isso mexa com nossas emoções, com a nossa segurança, com a nossa integridade física. Mas Deus cuida daqueles a quem envia. Amém? Amém? Segundo lugar, vamos para o outro lado da moeda. Eu falei de Jonas, mas quero falar de um indivíduo tão importante ou mais importante que Jonas, que é o capitão do navio. Então, de início, vou dizer, pastores, vocês são responsáveis pela igreja que Deus vai cobrar de vocês. Se o pastor, uma liderança, toma decisões erradas, quem paga o preço são eles. Embora a igreja possa sofrer consequências. E aqui tem um grande dilema. O dilema de sempre estar sujeito a Deus no tempo que Ele quer, ou na pressa do fast food espiritual da nossa alma. A gente quer agora e já. Eu entendo que a igreja deva crescer e vai crescer em nome de Jesus. Eu entendo que é importante que a igreja cresça, muitas almas sejam salvas, a igreja tenha mais renda, ela invista mais em missões, e ela tenha maiores relacionamentos, melhores condições para cuidar um do outro, e ela ganhe mais almas, discipule. Está entendendo, amados? A igreja cresça, mas é importante tomar cuidado para que esse crescimento ele não seja fruto de uma ânsia, de um desejo, de uma projeção pessoal da nossa liderança, mas ela seja um operário de Deus. Entende? Então, o capitão vê o cara chegando. Ele não deveria dar passagem para outro. É um navio de carga. Mas ele vê vantagem nisso porque Jonas é um cara bonito. Ele é hebreu, cara bem vestido, profeta, profeta, tem dinheiro, e aí bem-vindo, entra aí, pode ser, vamos embora. Jonas entra no navio dele, desce para o porão, e fica lá escondido durante a viagem, e aí a presença de Jonas atrai uma grande tempestade. O navio vai arrebentar. Deus revela que é Ele. E o povo ainda tenta poupar. Porque ele é bom, tem dinheiro, é profeta. Não pode ser verdade, porque é por causa dele. Não é? Não é possível que seja ele. Deus já está equivocado. E descobre finalmente que o grande problema de todos era ele. Quando lançaram, o tiraram do seu meio. Eu vou explicar. Um dia eu estava no retiro de oração com o pessoal da igreja, e sempre tem um problema de um irmão da nossa igreja, de um líder, fundador. Pastor, eu estou com muito. Aqui, a minha irmã ligou para mim, ela disse, e ela está com um problema grave, pastor. E ela pediu para o pastor orar e trazer uma direção. O que aconteceu? Ela pediu para o pastor ligar para o pastor dela. Amém? Qual que é o número? Tá? Pastor, tudo bem, lá de Cascavel. Como é que você está, pastor? Pastor Darcy, eu preciso de ajuda. O que eu faço? Eu estou desesperado aqui. Mas o que aconteceu? Seguinte, minha igreja está arrebentada, na igreja batista. Arrebentada. Estou com ninguém mais na igreja. Mas o que foi, irmão? Eu vou lhe explicar, pastor. Há uns 3 anos atrás nós recebemos um casal muito legal de líderes, vieram de outra igreja. E eles vieram, têm potencial, eram simpáticos, eram dizimistas, eram gente comunicativa, e eles vieram para a diretoria. E aí, eu vou lhe contar, há um mês atrás, o nosso ministro de louvor, um rapaz decente, gente boa, ele foi acusado por um casal da igreja de ir molestar as crianças.
Isso foi para a mídia, pastor. Arrebentou com o ministério de louvor e ele é inocente. E pior, começou a ter zoom na igreja a respeito da moralidade, da minha moral, da minha integridade financeira. Começaram a falar dentro da igreja de que eu estava desviando dinheiros pessoais e eu comecei a perder gente. E vou dizer mais, pastor, essa semana um casal que foi fundador desse trabalho há muitos anos me procurou e disse assim: pastor, precisamos conversar contigo urgente e tem que ser hoje à noite. Isso era quase meia-noite. Chegaram na igreja para conversar com o pastor, a igreja fechada, as portas lá dentro, eles apavorados, disseram: pastor, é o seguinte, nós também estamos deixando a igreja e nós estamos muito preocupados porque agora o senhor está sendo acusado de pedofilia. E falaram assim: pastor, sabe quando começou isso? Quando nós recebemos aquele casal que já saiu da igreja, também foi para outra, e eles trabalharam escondidos aqui, fazendo todo esse contexto de celeuma, de problemas. Pastor, nós estamos indo embora, nós estamos apavorados também, está todo mundo com medo. E quando esse casal termina de dizer isso, a porta e as janelas da igreja são arrebentadas, abertas, sobrenaturalmente. Entra um vento, ele falou: pastor, entrou um vento por dentro da igreja e mexeu, levantou um pó, trouxe sujeira, foi um redemoinho e sumiu tudo de novo. Ele falou: pastor, estou apavorado, o que eu faço? Eu disse: o que você faz? Ajoelha e ora. Está feito? Vai ter que orar só com uma oração. Nós vamos orar. E nós oramos. Imagina. Eu quero dizer, pastor, linda, que às vezes na ânsia de querermos crescer, na ânsia de querermos, sabe, ser bênçãos e abençoados, nós recebemos gente que paga ingressos para estar no nosso meio e que vão dormir no porão. É diabólico. É diabólico. Não é porque canta bem, que é afinado, que tem um teclado maravilhoso. Opa, esquece o teclado. Não é porque fala bem, não é porque tem habilidade nos relacionamentos, não é porque a pessoa é dizimista e tem uma empresa ou negócios e é capaz de investir, não é porque está entendendo a palavra? Abre o olho. Eu já tive bruxa no meu ministério de louvor por 2 semanas. E depois tentaram se infiltrar mais vezes. E a gente já estava esperto. Começamos a orar. Uma vez uma moça, uma adolescente, época da tenda, nós estávamos no culto de adoração, chegou uma adolescente, conseguiu ficar na tenda, na porta da entrada, não conseguia entrar e sair. Ficou travado, foi embora. No outro domingo ela veio e sentou. E conseguiu participar do culto e foi para o banheiro. Quando ela foi para o banheiro, o senhor falou para mim: vai atrás. Fui lá no banheiro e falei para essa adolescente: o que está pegando? Você não está legal? E ela começou a chorar. Ele disse: pastor, você não sabe quem eu sou. Eu falei: eu sei, você é uma pessoa que Jesus ama muito. E não importa o que você faz, o que você deixou de fazer, Ele te ama muito e Ele quer fazer uma obra na sua vida. E ela aceitou Jesus lá na porta do banheiro comigo, durante tudo rolando lá. Na semana seguinte eu fui atender ela, que ela pediu para conversar comigo. Ela disse: pastor, é o seguinte, eu fui mandado pelo meu coven de bruxas. Era um dos covens. Covens é um desses grupos de bruxas, né? Que dá até 9, 12 moças ou rapazes que são discipulados. E já falou: o meu mentor, o meu mestre me ordenou para que eu fosse entrar na sua igreja. Grandes cultos começaram a lançar encantamentos e maldições e para que essa igreja feche, porque Deus tinha nos dado promessas sobre o ministério muito grandes. E ela disse: no primeiro dia não conseguia entrar porque tinha uma barreira espiritual
Daí eu voltei e falei para o nosso grupo, e nós fizemos alguns trabalhos e matamos alguns animais e com sangue para me dar mais poder, e eu consegui entrar na igreja, só que eu não consegui fazer nada, pastor. E eu entendi que o teu Deus, esse Jesus, é mais poderoso que o meu. E ela era de Guaramirim, essa moça, a cidade vizinha. Eu me lembro de um outro caso, em seguida, logo, um rapaz, filho, já chegou dizendo: olha, eu sou filho da mãe de santo mais famosa de Jaraguá do Sul. E era mesmo. O pastor Cláudio conheceu ele, que tentou ir na igreja dele na época. Agora estou lembrando. Ele veio lá e ele tinha dinheiro, e a igreja no começo, e ele quis ajudar, e quando ele falou que ele queria, porque um dia ele falou assim: pastor, vocês estão precisando, né? Eu vi, estou precisando de um teclado, eu tenho um teclado lá. Daí eu tinha comentado com o pastor Valdemar na época que nós queríamos comprar uma mesa de ping-pong, uma mesa de, sabe, para os jovens brincar lá no fundo, só com o meu irmão. E aí que veio a coisa. Ele veio logo em seguida e falou: pastor, vamos comprar uma mesa de ping-pong, eu tenho dinheiro lá de reserva, eu gostaria de doar isso para a igreja. Eu falei para o meu irmão: pressiona ele, tem uma coisa errada. E quando confrontou ele, meu irmão e ele, que era o pastor também comigo na época, confrontou, ele abriu o jogo e disse: olha, pastor, é verdade, eu vim para cá para detonar e eu vi que estou indo embora. Então eu quero dizer o seguinte, amados: às vezes eles vêm com a carne humilde, mansa, suave, mas você não conhece o coração e a intenção. Eles pagam passagem para entrar no seu navio. Você acha que vai agregar, você acha que vai ser bênção para o corpo, você acha que vai, sabe, vai ser de benefício para o reino. Opa, esse irmão, esse casal, para a gente, glória a Deus, é um trunfo que a gente tem na mão e que acaba afundando o barco. Pior do que sair do propósito de Deus é permitir que o joio faça morada no meio da gente. Em Jaraguá do Sul, nós temos muitos músicos bons, e nisso posso dizer que somos uma igreja privilegiada, gente. Nós temos 4 ministérios de louvor, se formando de adolescentes. No último acústico que nós tivemos, eu fui obrigado a dizer para a igreja que nós éramos muito privilegiados, e somos. Nosso nível musical é uma das grandes igrejas, grandes capitais que tem condições. Deus nos presenteou. E nós temos músicos melhores que esses que tocam nos ministérios de louvor sentados. E se tem uma coisa difícil para músico é ficar sentado. Porque eles são da geração do fazer, do aparecer. Eles têm necessidade de fazer. Né? Não aqui. Só lá. E eles têm que sentar de 6 a 1 ano na igreja, sem tocar, sem fazer nada. Você vai procurar outra igreja. Se uma pessoa vem com... Eu tenho gente com capacitação maravilhosa. Eu posso citar vários, mulheres e homens que vieram de outro ministério. Uma ficou sentada 2 anos, não é porque eu desconfiasse dela, é porque precisa sentar. Amém, amém. Eu não